Crianças, aula de matemática, sequência 4, correção da atividade 4.1. Então, prestem atenção, a tia Vilma fará aqui o que está proposto e dessa forma vocês farão a correção daquilo que vocês fizeram. Se vocês acertaram, se acompanhou aqui o raciocínio de acordo com a ideia proposta para ser trabalhada, vocês irão passar um certinho com lápis vermelho, lembra? Se vocês não acertaram, né, se a ideia foi equivocada ou se não pararam para o pensamento mais atento, vocês irão colocar os dois risquinhos, lembram, na diagonal e farão a correção. Gente, teremos de fazer esse trabalho de correção. Tá certo? Porque a tia Vilma não tem como orientá-los corrigindo sozinha o EMAI de vocês. E até o ler foi o que eu senti na última vez que eu corrigi. Não achei nenhum efeito e não ajuda em nada. Então, vamos lá para a correção. Nós temos aqui, na questão, no número 1, a colocação de que a Luísa foi a uma loja em que os jogos de videogame estavam em promoção. Então, aqui, ela foi a uma loja em que os jogos de videogame estavam em promoção. Quer dizer, isso aqui não diz nada para nós, só conta que a Luísa foi a uma loja e que os jogos de videogame estavam em promoção. E aí, nós temos o seguinte: eles foram agrupados em kits. Quem foi agrupado em kit? Os jogos de videogame, não é isso? Kits com 3 jogos diferentes. Então, aqui eu tenho um dado matemático. Crianças, aqui eu tenho que estar atenta. Por quê? Porque aqui tem um dado matemático. Cada kit, olha só, lápis colorido, destacando esse dado. 3 jogos diferentes em cada um. Então, 3 jogos, olha só, diferentes em cada kit. Luísa, continuando, eu já encontrei um dado, já destaquei. Luísa comprou 5 kits, então aqui tem outro dado. Luísa comprou 5 kits, olha só. Então, outra cor destacando. E a tia Vilma já ensinou que a pergunta, né, o questionamento feito no problema, ele é um dado permanente. E então, eu irei utilizar outra cor para assinalar esse dado permanente, tá bom? Então, só um minutinho. E aqui, então, eu tenho a pergunta: quantos jogos Luísa comprou? Então, crianças, está saindo tudo torto, que a tia Vilma está numa posição que não está muito adequada para que ela escreva, porque precisa ser gravado para vocês, então estou numa posição muito ruim, mas acho que dá para que vocês compreendam. Então, a Luísa foi à loja de jogos. Tá, chegando lá, ele encontrou que os jogos estavam agrupados em kits. Kits com 3 jogos diferentes. Então, o que eu entendo aqui? Cada kit tinha o quê? 3 jogos diferentes. Cada kit. A Luísa comprou quantos kits? 5 kits. E aí vem o questionamento, que é um dado permanente. Eu devo sempre destacar de cor diferente, como cada dado de cor diferente, a pergunta: quantos jogos Luísa comprou? Então, aqui nós temos uma ideia. Encontrou jogos lá que estava agrupados em promoção, o videogame estava em promoção, os jogos, e ela então encontra que eles estavam separados em kits, agrupados em kits, com 3 jogos diferentes cada um. Então, o kit, cada um, 3 jogos. Quantos jogos ela comprou? Então, ela comprou 5 kits, certinho? E aí vem a pergunta: quantos jogos Luísa comprou?
Aqui, gente, eu tenho a retirada dos dados da situação problema, tá certo? E com esses dados eu irei trabalhar desenvolvendo a ideia matemática apresentada aqui. Então, o que nós temos? Se cada kit tem 3 jogos diferentes, se a Luísa comprou 3 desses kits, né? Então, quantos jogos ela comprou? Olha a ideia, que ela comprou 3 kits, quantas vezes? Porque ela comprou 5 kits, então ela comprou 5 jogos contendo 3 kits. Então, eu tenho uma multiplicação, 5 vezes 3 é igual a 15. Certinho, crianças? E assim eu tenho a resposta, e a resposta correta e adequada para a pergunta é a que deve ser dada. Então, nós temos, quantos jogos Luísa comprou? Aí vem a minha resposta, depois da minha resolução. Então, vamos lá. Luísa comprou, desculpem a letra aí, tá? Comprou 15 jogos, porque perguntou quantos jogos ela comprou. Tá dando para que vocês vejam aí? Então, crianças, é assim, trabalhando a ideia, destacando no texto os dados, depois retirando os dados e depois trabalhando a ideia matemática proposta e, ao final, respondendo ao dado permanente, que é a pergunta, de forma completa e adequada. Por favor, é desse jeito que eu quero, tá? Então, agora vamos lá para a segunda parte dessa atividade, que é a seguinte. Deixa eu te abrir botar isso aqui, vai mexer um pouco, para ver se alcança na totalidade. Só um minutinho. Então, vamos lá. Agora, no número 2, vem o seguinte. Luísa viu próxima ao caixa uma tabela que mostrava a quantidade de kits e os respectivos preços. Então, na tabela estava lá quantos kits e o preço por aquela quantidade de kits. Ela quis construir uma tabela que apresentasse a quantidade de kits e o número de jogos correspondentes. Então, vamos ajudar agora a Luísa a completar essa tabela, certinho? Então, vamos lá. Aqui é a coluna na tabela que tem a quantidade dos kits, não é isso? E na outra coluna aí, formando a tabela, o número de jogos para cada quantidade de kits. Então, se eu tenho um kit, tá lá colocado, que cada kit tinha o quê? 3 jogos. 2 kits, quantos jogos seria 3? 3 kits. Quantos jogos, crianças? Se eu tenho 3 kits, cada kit tem 3 jogos, então eu tenho 3 vezes 3, que é igual a 9. Se 4 kits, eu tenho 12 jogos, por quê? 4 kits, cada kit com 3 jogos, 4 vezes 3, 12. 5 kits. Quantos jogos, desculpem, ela colocou aqui na tabela, completando? 15, né? 15. E 6 jogos, 6 kits, desculpem, crianças. 6 kits, quantos jogos? 18. E 7 kits? Quantos jogos terão aqui nesses 7 kits? 7 vezes 3, 21. 8 kits, já está aqui, 24, porque 8 vezes 3, 24. E 9 kits, quantos jogos terão? 27, né? 9 vezes 3, 27. E 10 kits, quantos jogos terão ali nesses 10 kits? 30. 10 vezes 3, 30. E 12 kits? Quanto que nós teremos aqui
nestes 12 kits, qual o número de jogos? Então, nós teremos 30 e... Quanto nós teremos, crianças? 36. E quantos jogos, então, nós teremos em 15 kits? 45. Crianças, aqui, então, nós completamos a tabela, né? E observando aí o que é que vocês fizeram. Se vocês acertaram, vão passando aí o certinho. Se não, vão pondo aí os 2 risquinhos em diagonal e vão, claro, fazendo aí a correção de vocês. Não é para deixar nada sem corrigir. Agora vamos para o número 3, que vem se perguntando algo para nós. O que você observa na sequência de números que aparecem na segunda coluna do quadro? Então, vamos lá, pensando o que nós observamos aqui nesta sequência. Crianças, aqui, nós, quando trabalhamos aqui o preenchimento da tabela, o que a gente observou aqui nessa sequência? Nós observamos que aqui existe uma questão de proporcionalidade. O que quer dizer isso? Que de acordo com a proporção do número de kits apresentados, é a proporção de jogos que nós teremos. Então, para o número de kits que nós temos aqui apresentados, desculpem que eu estou fora de foco, me desculpem. É a proporção, então, para cada quantidade de kits, será o número de jogos encontrados aí nesta proporção. Quantidade de kits e o número de jogos aí com relação a esta quantidade. Então, é uma proporcionalidade. Os resultados aqui, os números de jogos serão proporcionais ou são proporcionais à quantidade de kits que foram aí apresentados. Então, é assim que nós devemos responder. Então, o que nós observamos? Que existe aqui uma proporcionalidade, ou seja, nós teremos número de jogos, quantos jogos, né? De acordo com a quantidade de kits apresentadas. Então, é uma proporção, né? Cada número de jogos, os números de jogos, de acordo com a quantidade de kits. Então, existe aqui uma proporcionalidade entre a quantidade de kits e o número de jogos para cada quantidade colocada. Então, é isso que nós temos. O que nós observamos? Então, nós observamos que existe aqui, nisso que nós fizemos ao completar a tabela, uma proporcionalidade. Então, que existe uma proporcionalidade, que é uma proporção, ou seja, uma proporção de acordo com a quantidade de kits, será, então, proporcionalmente o número de jogos para cada quantidade apresentada. E aí também, o que eu observo, crianças? Que quando a gente elaborou aqui, completando a tabela, nós realizamos o quê? Resultado de multiplicações. Nós estamos aqui trabalhando, então, além de perceber que há uma proporcionalidade entre a quantidade de kits e os jogos, o número de jogos para cada quantidade, nós trabalhamos aqui a multiplicação, lembra? Multiplicação. Por quê? Porque quando eu tenho um número X de jogos, que são 3 para cada kit, então aqui eu tenho a multiplicação e a ideia de proporcionalidade. É esta a resposta, mas neste contexto que nós devemos encontrar, tá certo?